tantas pessoas acham que a mulher ou ela é bem-sucedida no trabalho ou ela é bem-sucedida na vida pessoal. A contrapartida dela ser CEO não é que ela vai ser pior em casa, mas ela vai ter menos disponibilidade. Faz parte, gente. Isso faz parte, é natural. Agora, nada impede que isso aconteça, né? Então não tem lugar nenhum dizendo que a mulher não pode ser mais bem-sucedida do que o homem. As mulheres não se colocam, às vezes, num lugar também de vitimismo e a gente não precisa começar a trabalhar isso mais fortemente, de que a gente precisa também lutar pelo nosso lugar e nos colocar ali de uma forma confortável. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que existe, assim, a natureza feminina é de um perfil conciliador, Sim. apaziguador, de consenso. Vão ter algumas mulheres mais confrontadoras, mais briguentas, que não têm medo, vão. Elas são vistas como masculinas. A comunicação, ela não é só sobre a imagem e ela não é só sobre a fala. Então, todos nós temos esse instinto de julgamento. Então, o Didi Mocó jamais seria um CEO. E ele usava terno todos os dias. Então, quantas vezes a gente não cruza com pessoas na rua e aí falam assim, aquele ali é o dono, sei lá, da rede de supermercados mais famosa do Nordeste. Você olha e você fala, aquilo? Que a pessoa tá totalmente desconstruída. A imagem fala muito. Então ali, sem a gente ter interação nenhuma com a pessoa, a gente já faz um monte de julgamentos que a gente fala de jeito nenhum. Jamais imaginaria. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Empreender Muda Tudo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jéssica, sou host desse podcast e toda semana estamos aqui com temas sempre muito interessantes e dessa semana não poderia ser diferente. E além do tema, a pessoa é muito importante e interessante. Já viajou aí vários países com esse tema e quando a gente conversou essa semana, eu falei, não, você precisa vir aqui e a gente precisa conversar sobre esse tema, porque é um tema polêmico. Inclusive, eu falei, olha, a gente precisa começar com essa polêmica e depois a gente precisa de construir tudo isso. Mas antes, seja muito bem-vinda, Mirella, ao nosso podcast. Uma honra recebê-la aqui. Eu que te agradeço muito, um prazer estar aqui, adorei o convite e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante, muito legal. Não, e o tema é tão polêmico que eu já travei no início. Foi. É porque esse tema mexe com a gente, né? Não é? Eu falei, meu Deus, nem 114 podcast eu travei. Mas antes eu queria que você se apresentasse para nossa audiência, para que ela pudesse te conhecer. Então vamos lá, eu sou Mirella Tavares, trabalho há mais de 20 anos, eu parei de contar. A gente não faz coisas... Tá, não, deixa pra lá. Então é 20 e mais anos trabalhando com gestão de pessoas, liderança, desenvolvimento de times, em grandes multinacionais, assim, nos últimos 15, 18 anos, em farmacêuticas multinacionais, em diversas posições, então, desde posições locais aqui no Brasil, regional América Latina e, nos últimos 7 anos, global. Então, desenvolvi líderes, promovi gente para cargos de CEO, recrutei presidentes em diversos países aí do mundo, mas sou uma mulher. E é sobre esse tema que nós vamos falar hoje, né? Porque é tão difícil as mulheres chegarem ao topo e porque mesmo depois de tanto tempo da gente falando esse discurso, elas ainda representam a minoria. E aí eu falei, vamos começar falando daquele caso de cancelamento do Thales, que foi tão polêmico ano passado, que ele falou que não casaria com mulher CEO e aí foi cancelado. Por quê? Que as pessoas têm medo da mulher CEO e por que tantas pessoas acham que a mulher ou ela é bem-sucedida no trabalho ou ela é bem-sucedida na vida pessoal e às vezes até tem filme, né, que retrata que quando a mulher é bem-sucedida no trabalho, ela é mal-sucedida nos relacionamentos. Eu queria que você trouxesse um pouco dessa história para a gente poder desconstruir tudo isso. Eu acho que um exemplo clássico, assim, que deve ser fácil de todo mundo acessar, é aquele filme Diabo Veste Prada. Sim, da Miranda. que inclusive vai ter o 2 agora, né? Então, Miranda, um sucesso mundial, competente, assim,
não há dúvidas, nunca houve dúvidas, ela é baseada numa pessoa real. Sim. E a vida, quando o filme traz a gente para dentro da casa dela, a gente vê ali tudo em pedaços. Então, qual é a mensagem que esse filme passa pra gente? É a mesma mensagem que a sociedade passa pra gente, que os nossos pais passam pra gente, que a religião passa pra gente, que a educação moral passa pra gente, que a mulher, ela se ela sai desse ambiente de casa, se ela sai do papel de esposa e mãe, o lar ele desaba. Só que a grande confusão, e isso é o que eu acho que ficou polêmico na fala de Tales, e assim, eu entendo a posição dele. O que ficou polêmico é que é o seguinte: socialmente, culturalmente, se uma mulher ela é bem-sucedida no trabalho, ela não dá conta do resto, certo? Ela não dá conta de ser mãe, ela não dá conta de ser esposa. O homem que é presidente, que é VP global, ele dá conta de ser esposo? Porque ele continua sendo casado, certo? Sim, continua. Ele continua sendo o pai, certo? Alguém questiona? Não. Então, o que existe é uma confusão. Eu acho que, assim, o Tales, ele optou, junto com a esposa dele, por não ter uma dinâmica familiar diferente, não é comprometida, não é pior, não é prejudicada, é uma dinâmica familiar diferente, optando por ela não subir na carreira e não se desenvolver. Um acordo, né? Um acordo entre os dois. E aí existe uma preferência. Então é como eu estava conversando com você. Eu tenho uma preferência e eu falei com meu marido que eu não quero que ele seja político. Não é a mesma coisa? Não quero, eu não quero as consequências de uma vida política, mesmo como esposa. Por quê? Tenho certeza que para você e para todo mundo que está em casa já passou um monte de coisa na cabeça. Ah, tem os eventos, tem aquela coisa chata, tem o lobby, tem que ser legal com todo mundo. Eu não quero. Ele não quer a contrapartida dela ser CEO. A contrapartida dela ser CEO não é que ela vai ser pior em casa, mas ela vai ter menos disponibilidade. Faz parte, gente. Isso faz parte, é natural. Agora, nada impede que isso aconteça. E o que a gente precisa discutir, e eu gosto quando vem essas polêmicas, é exatamente isso. Por que que uma dinâmica diferente vindo da carreira da mulher significa piorar? Significa algo ruim, né? Então não tem lugar nenhum dizendo que a mulher não pode ser mais bem-sucedida do que o homem. Nem na Bíblia está dizendo isso, né? Então é permitido, contanto que haja um acordo, porque sempre, gente, tudo que a gente escolhe, a gente abre mão de um monte de coisa se a gente escolhe uma. Agora, mais uma vez, uma mulher CEO, quando ela chega em casa, vamos pensar, ela trabalhou o dia inteiro, viajou 15 dias fora, fazendo negócio, aí entra em reunião, sai de reunião. Ela chega em casa, qual que é a energia dessa mulher? É uma energia masculina? Ela chega jogando a pasta na... Pasta é velho, né? Mas ela chega jogando a pasta no sofá, indo tomar banho, pega o jornal, bem anos 80, né? Pega o jornal para ler. Normalmente não. Qual que é o comportamento quando a gente observa uma mulher dessa chegando em casa depois de muito tempo? Ela vai agarrar os filhos, ela vai ficar juntinho, ela vai querer fazer sessão de cinema todo mundo na cama dela, ou ela vai querer descansar mais com os filhos, quando ela tem filho, ou quando ela não tem filho, com os amigos ou com o marido. Quer dizer, a energia feminina continua ali, a natureza dela feminina continua ali. O que não continua ali é a disponibilidade de tempo, porque a gente não tem tempo infinito. Sim. Então, o que muda é a dinâmica, não a característica, não como ela atua, não a energia que ela coloca em casa. Mas famílias podem decidir o quanto elas querem que essa energia feminina, que essa presença feminina esteja disponível ou não em casa. Isso é uma conversa. É. Interessante que tem um exemplo, né, nessa esfera, que é a própria Cris Juqueira, que eu sempre cito ela porque para mim ela é uma referência, que ela é uma mulher que dirige uma empresa e ela usa as redes sociais para mostrar isso, e quando ela chega em casa, ela é a mulher que é esposa e que tem 4 filhos e que vai fazer panqueca, ou seja, ela é uma mulher que tem todas essas características de líder de uma grande empresa, mas quando chega em casa ela é mãe
e esposa. E aí eu quero, dentro desse contexto, falar diante disso, o que faz com que as mulheres achem que elas não podem ou que elas não devem, ou que traga sempre esse contexto que a gente ocupa ainda a minoria dos cargos de liderança, né, dentro das empresas. Sim, você mesmo falou, você só colocou uma mulher presidente, então assim, ainda somos minoria. Por quê? Depois de tantos anos com esse que a gente tem esse discurso, né, do empoderamento feminino, a gente ainda continua sendo minoria dentro das empresas, em cargos de liderança. Eu acho que essa é a pergunta principal, né, porque se não fosse um problema sistemático, Sim, de estrutural, não só dentro das empresas, mas na sociedade e em nós como indivíduos, né, então, o nosso pré-conceito, né, como a gente acha que tem que ser, ou como a sociedade e a gente se sente pressionado para ser. Se o sistema não fosse ruim, e se os critérios não fossem diferentes, porque é aí o ponto, esse problema já tinha sido resolvido. Quanto tempo faz que a gente ouve falar disso? nossa, desde que eu era criança que eu escuto o mesmo texto, o mesmo contexto, a mesma conversa. E olha só que interessante, esse discurso, esse tipo de problemática, ele já veio com diversos tons para diversas minorias. Então a gente já teve um tempo atrás um movimento desse para profissionais com deficiência, com algum tipo de deficiência. Sim, Que aconteceu? As empresas hoje têm cota, certo? sim. Então agora é obrigatório. A gente tem e a gente vê aí, até é uma discussão, mas eu não vou entrar nessa discussão, mas eu tô querendo exemplificar. A gente tem cotas de negros, certo? Certo. A gente tem cotas que protegem os indígenas em diversos ambientes da sociedade, mas nunca foi aberto ou considerado algum tipo de incentivo que forçasse essa situação a se inverter, você reparou? Verdade, nunca tinha observado. Então, as outras minorias, conforme foi nascendo a polêmica, foi sendo endereçado. A polêmica da mulher em cargos de liderança, ela vem desde a Revolução Industrial. Agora, querendo polemizar um pouco aqui, Mirella, eu gosto muito da Cris Junqueira e gosto muito da CEO do G4, que eu me esqueci o nome dela, aqui vou pedir para colocar aqui na edição. E as 2 têm um discurso muito parecido. Uma vez a CEO do G4 foi perguntada, assim, ela estava numa sala, e aí alguém mandou no direct, porque estava fazendo um vídeo, assim: "Ah, você é a única mulher na sala", ela falou: "Eu não percebi que eu era a única mulher da sala, porque isso nunca foi uma prioridade para mim". E uma outra vez foi perguntada pra Cris Junqueira, e ela falou assim: "Ah, se isso era um problema para ela", e ela falou: "Eu sei que eu vou ter que trabalhar X vezes mais, para mim tá tudo certo, eu vou trabalhar". E eu lhe pergunto, sabendo disso, e isso eu quero polemizar, eu quero que você traga aqui, as mulheres não se coloca às vezes num lugar também de vitimismo, e isso eu vou colocar para que a gente traga esse contexto, a gente trabalhe, tá? Só pra gente colocar numa situação que a gente vai trabalhar isso, e a gente não precisa começar a trabalhar isso mais fortemente, de que a gente precisa também lutar pelo nosso lugar e nos colocar ali de uma forma confortável? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que existe, assim, a natureza feminina é de um perfil conciliador, Sim, apaziguador, de consenso. A gente tem a preocupação natural dentro de nós de que todos estejam bem, a gente evita conflito, eh, e a gente gosta de trabalho bem feito. sim. É o perfil, né, as características. Quase a maioria das mulheres vai ter nuances, diferenças de perfil, mas faz parte do DNA feminino, isso. Vão ter algumas mulheres mais confrontadoras, mais briguentas, que não têm medo? Vão. Elas são vistas como masculinas. Ah, briga que nem homem. Já ouviu? Sim, Negocia igual homem. sim. Mas isso é muito de perfil. Então existe uma natureza feminina que ela, entre aspas, atrapalha. Porque a gente tem, desde pequena, essa coisa do serviço, de servir o outro, né.
E isso é ensinado pra gente desde que a gente pega a primeira boneca na mão, né. Então a gente, ao invés de estar brincando como os meninos de carrinho, de, sei lá, máquina mortífera, de, eu sei lá, aventura, a gente tá brincando de cuidar de alguém, percebe? Sim. E isso é desde bebê. Os bebês, as crianças, não tem nem 1 ano, elas já ganham a primeira boneca, as meninas, né. Então isso faz parte de como a gente é construída pela sociedade também. Então isso, quando entra no mercado de trabalho, vira um problemão para a mulher, porque ela não sabe, a gente não foi ensinada a brincar de aventura, a se arriscar, a cair do muro, a se machucar. Tô fazendo uma analogia com criança, Sim. né. Então assim, a gente quando entra no mercado de trabalho, a gente entra com esse, sentimento de serviço, de ajudar, de contribuir. Normalmente a gente é muito boa em equipe, a gente é muito colaborativa. Então, as mulheres no ambiente de trabalho, elas criam uma atmosfera boa, na maior parte das vezes, né. Então, quando ela tem que lutar pelo que é dela, vem a culpa do egoísmo, eu tô sendo egoísta. Vem a culpa de estar sendo arrogante, eu tenho que ser humilde, não posso ser arrogante. Feio mulher arrogante. Não posso ser ambiciosa, porque querer dinheiro é feio, né. Então vem várias coisas que vão formando a gente, desde pequena, que na hora do ambiente profissional travam. Aí você fala assim: "Ah, mas a Cris Junqueira falou que ela nem percebia". Quando eu conversei com você a primeira vez, você também não percebeu. Você se desenvolveu num ambiente super masculino, você brilhou num ambiente super masculino, com as ferramentas que você tinha, com o melhor que você podia entregar naquele momento e querendo o melhor para sua carreira. Mas eu tenho certeza que foi muito mais difícil, muito mais demorado do que qualquer outro homem que entrou junto com você na empresa ao mesmo tempo. Com certeza. Porque você teve que lutar contra você mesmo, em muitos dos casos. A gente dorme, quer dizer, a gente deixa de dormir noites, várias noites, se a gente tem que conversar com o chefe para pedir aumento. A gente ensaia, a gente pede conselho para amiga, a gente fala com o ChatGPT, a gente consulta um coach de carreira, a gente tudo antes de sentar com o chefe. O homem não. Ele sai de casa, ele fala: "Ei, preciso falar com você. Seguinte, a gente não tem isso, a gente não consegue desenvolver isso". Agora, por que que para você foi mais fácil? Muito provavelmente o seu perfil comportamental te ajuda, o que facilita. Agora, quando o perfil comportamental não ajuda, trava. Aí tem que ser Porque aí trabalhado. você não tem esse recurso disponível, você vai precisar desenvolver aquilo. Então o grande pulo do gato, eh, trabalhando com mulheres, com executivos, assim, como consultora de carreira todos esses anos, porque todos esses anos eu desenvolvi gente, time, organização, clima, mas durante todo esse tempo eu tive os meus mentorados, eu tive os meus coaches trabalhando carreira especificamente. Então a gente tinha, por exemplo, programas de sucessão onde eu tinha que preparar, candidatos potenciais internos da empresa para serem os próximos presidentes. Então eu venho desenvolvendo pessoas há muitos anos. E principalmente as mulheres. É comum em homem? Não, mas existe. Mas principalmente as mulheres, elas não sabem, elas não têm esse recurso, elas não sabem como. Às vezes elas falam assim: "Não sei o que falar". Lutar pelo próprio espaço, sem se sentirem impostoras, arrogantes, sem se sentirem mal com isso ou culpadas, entendeu? Hum. Eu estava falando com você antes, né, eu gosto de ler muito e tem um dos livros que eu li que falava de um estudo falando sobre CEO, não vou me lembrar o tema agora, que ele falava justamente disso, 2 profissionais que entram, um homem e uma mulher, e que o homem ele ascende na carreira mais rápido justamente porque ele chega lá para o chefe e ele fala: "Olha, se você não me promover, eu vou embora".
E não necessariamente ele é mais competente do que a mulher, mas a mulher ela espera ser Não. reconhecida, Sim. né? E isso é um comportamento natural. E aí o que é necessário para que a mulher ela comece a quebrar esses padrões que é natural nosso, né? Para que a gente comece a ocupar cada vez mais espaços maiores dentro das empresas, com cargos melhores, para que a gente comece a mudar essa balança. A gente precisa. Na verdade, assim, se a gente for pensar, se eu tivesse que resumir o que é que precisa ser feito, primeiro de tudo é tomar consciência. Você viu o susto que você tomou quando a gente falou sobre isso? Sim, eu falei: "Não, a gente precisa falar sobre isso", porque nunca tinha me passado pela cabeça que seria ter um tema que tá sempre falando, mas Não vamos parecia fazer tão próximo, uma série, e que era necessário a gente falar sobre isso. né. Eu acho que uma coisa que eu falo para todas as líderes, toda vez que eu vejo uma mulher que pode ser uma influenciadora, e eu falei para você, que eu acho que vocês têm um papel muito importante, que é de ser exemplo. Lembra que eu te perguntei? Quais são as mulheres próximas a você, que você se inspira, que você pode seguir os passos dela? Porque sucesso deixa rastro, certo? Uhum. Só que quando tá muito distante, Cris Junqueira, não dá nem pra eu ver o passo dela. A pegada dela já se apagou faz muito tempo. É. Então eu não consigo nem ver qual passo que ela tomou. Sim. E fica tão distante que fica parecendo assim, não, é uma em mil, ela teve sorte. Não é uma questão de competência, é uma questão de sorte, né? Ela nasceu com a estrela. E muitas vezes não. Você vê que em entrevistas ela fala, gente, ralei pra estar aqui, né? Então, eu acho que mulheres como você precisam começar a entender que isso tá muito mais perto do que a gente imagina. Muito mais perto, porque não é só sobre empresa. Então, você tá falando isso porque você trabalhou em multinacional. Não, se a gente for pegar um grupo de empresários, qual empresário normalmente tem mais prestígio, o homem ou a mulher? No nosso cenário regional, a gente vai ver. Pega o meu segmento, que é a construção civil. Aí As sim. pega aqui, João Pessoa, as grandes construtoras. Quantas grandes construtoras em João Pessoa são dirigidas por mulheres? Nenhuma. É só você pegar o grupo gerencial. Muitas vezes você nem precisa chegar tão no topo. Então, o que que a gente vê normalmente nas empresas? A base bem dividida, Sim. bem equilibrada, homem e mulher. E quanto mais a gente sobe, menos mulher aparece, Mesmo mulheres aparecem. né? Porque o homem não dá espaço. Então, eu já tive, por exemplo, um chefe, que eu estava fazendo uma vaga para ele, e ele virou para mim e falou assim: "Eu não quero mulher porque ela tem licença maternidade. E a gente não vai ter, eh, espaço para dar esse luxo". Luxo de maternidade. É desafiador, né? Se a gente parar de parir, o mundo acaba, né? Então, assim, eh, existe, essa sensação, e eu acho que quando eu trouxe esse assunto para você, ficou claro para mim que, assim, existe um pouco de distanciamento disso, porque a gente acha que isso acontece lá nas grandes empresas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Nova York. Mas quando a gente para e a gente olha para o micro, quando eu pedi para você procurar nas suas referências aqui, locais ou regionais, no Nordeste, não tem. E sabe, olhando mais micro ainda, o grupo de network mesmo que você vai, majoritariamente tem, os grupos são mistos, é homem. É homem. Ah, as mulheres, elas representam muito pouco ainda Sim. dentro dos grupos. Então, assim, a gente precisa de mais representatividade, a gente precisa ocupar mais esses espaços e, sem pedir muita licença. Eu estava conversando, aproveitando para falar essa pausa, sobre esses grupos de network. Tem alguns grupos que, em alguns momentos, eles se misturam. Sim. Os grupos que eles são divididos de mulheres, de homens, e em algum momento eles ficam mistos. E aí, eu sempre circulei nele inteiro. Só que aí você via, e os grupos nos dias que eram para ser mistos, Faziam os grupinhos. eles estavam separados, estava assim, ó, mulheres e homens. E as meio que eles se autodividiam. Sim. O que justifica essa divisão? Que não eram para estar juntos, sim, o objetivo era todo mundo estar nesse dia circulando, mas se dividiam, mesmo estando juntos fisicamente, né.
Eu acho que isso esbarra um pouco naquilo que eu comentei com você, que é um dos cursos, né, um dos trabalhos que eu faço com as executivas e com as empresárias e com as profissionais e com as mulheres que eu atendo, que chama presença executiva. Presença executiva. Quando eu falo presença executiva, o que vem na sua mente? Presença executiva, me vem a presença de uma pessoa que ela, se põe nos espaços e ela se coloca Me ali, dá uma imagem mental. uma mulher como você tá hoje, bem vestida e que, está nos espaços e chama a atenção, E chama a atenção. e chama a atenção. Presença executiva é algo que ainda ela, no imaginário, normalmente ela ainda está muito voltada para o terno. Você viu que você Eu falou vi bem vestida. vestida Eu tô de alfaiataria. exato. E aí o terno remete ao masculino. Sim, Então, quando a gente fala de presença executiva, ainda existe essa conotação muito masculinizada. E, na verdade, presença executiva é justamente ensinar a mulher a ocupar um espaço que é dela. Então, você é uma executiva. Então, você precisa aprender a ocupar o seu espaço com a mesma competência com a qual você desenvolve o seu trabalho. Porque olha só que interessante, muitas das vezes, e eu vou chutar um número alto, sei lá, 80% das vezes, as mulheres são ou tão competentes quanto os homens, ou mais, tecnicamente, na execução do trabalho e tudo mais. Mas elas não conseguem se posicionar e se vender de forma a ficarem igualitárias. iguais a eles, entendeu? No mesmo patamar. E se a gente não tem isso oferecido pra gente como um ambiente que favorece isso, porque a gente não tem, a gente precisa se capacitar, a gente precisa aprender quais são as ferramentas que eu preciso desenvolver, aprender, usar para que eu ocupe esses espaços. Então, normalmente, esses grupos acabam se dividindo dessa forma, porque os homens começam com assuntos que excluem essas mulheres, mas essas mulheres não se incluem. Elas não voltam lá e falam assim: "Ei, quero participar desse assunto aí. Eu sei disso aí que você está falando, ou já passei por isso", né. E não como a dona de casa ou como, sei lá, uma mulher que trabalha por hobby ou que luxo, né, que maravilha trabalhar por hobby. Mas como a mulher competente que ela é, independente do que ela faça, né. Então, aí o que a gente faz, a gente fica na zona de conforto. Tanto nós quanto os homens, porque para eles é muito mais fácil eles ficarem ali, Entre eles, do que eles receberem uma mulher que é tão competente quanto eles, e eles se sintam ameaçados, porque existe isso, né. Então, se a gente for pensar uma dinâmica familiar, o homem manda na casa, mas quem dá o tom é a mulher. O homem pode mandar o quanto ele quiser, o tom quem dá é a mulher. Se ela não dá, ela autoriza. Né, porque a gente autoriza e a gente concede fazendo ou não, porque não fazer também é uma resposta. Não impedir também é uma resposta, não se posicionar também é uma escolha, é uma resposta que você está dando, né. Então, existe isso também. Então, você vê que mistura o problema da mulher, da carreira da mulher, é que a gente vai misturando. Vê se a gente tem esse tipo de diálogo ou esse tipo de discussão ou elucubração sobre a carreira masculina. não. A gente não tem, Eles já são bem resolvidos, né, em relação a isso. né. Ninguém questiona a paternidade. Se ele é bom ou se ele é ruim, se ele tem que sair mais cedo para buscar o filho. Quantas vezes em entrevista, eu, na minha carreira, mudando dos empregos que eu já tive, quantas vezes nas entrevistas não me perguntaram: "Ah, você como é que é a sua dinâmica familiar? É você que leva e busca a sua filha?" Tipo, não interessa. No começo, eu bem menina, eu até respondia, depois eu falava: "A dinâmica familiar da minha casa diz respeito a mim". Mas é fácil se posicionar assim? Não. Eu não posso estar preocupada com o que o outro vai pensar, porque em vários empregos eu não passei, mas eu queria passar nesses empregos?
Porque a gente esquece que também é uma via de mão dupla. Então, eu não tô só sendo entrevistada, eu também tô escolhendo onde eu quero trabalhar. Só que para isso eu tenho que saber o que eu quero, o que eu tolero, o que eu não tolero, o que eu quero daquela empresa, o que eu quero desse emprego que eu tô buscando. E aí exige maturidade também, Demais. que é exatamente o que você falou, né? Saber o que você quer em todos os sentidos para você poder se posicionar de forma assertiva. E esse é um dos grandes pontos de você conseguir chegar onde a Cris Junqueira chegou. Então eu preciso aumentar meu nível de consciência, entender, olhar com honestidade. Onde é que eu tô falhando? Onde é que eu tô patinando? Porque às vezes não é nem que eu tô falhando, eu tô patinando. Ou eu tô estagnada, eu não subo, ou eu não tenho o respeito que eu merecia na empresa que eu tenho, que eu tô trabalhando, ou num contexto familiar, por exemplo, empresas familiares, eu ainda sou vista como a prima, como a filha, como a esposa. Só que o meu papel é tão estratégico quanto ou mais, né? Então, eu preciso avaliar tudo isso com muita honestidade para identificar aonde é que estão os pontos que eu preciso atuar para virar esse jogo. E eu vou te dizer, vira. Esse jogo vira. E é rápido. Quando ganha consciência, quando você vai, principalmente se você tem alguém te ajudando nesse caminho, essa virada de chave ela é rápida, o impacto é absurdo. As pessoas começam assim, ih, ela tá diferente. E já, o que que você fez? Estranho. Vai ter gente que vai detestar. Só que isso é posicionamento. E para a mulher se posicionar, ela não precisa se masculinizar, porque esse é o grande erro que a gente vê e que muito provavelmente Cris Junqueira, eu mesma, muitas vezes eu tive que me endurecer, entre aspas, para eu dar conta de chegar na posição que eu cheguei. Engoli muito sapo, né? E segurar a onda ali e ver outros homens subindo mais rápido que eu. Ver pessoas no mesmo nível que eu sendo contratadas com salário maior. Pessoas não, homens. Tendo um percentual de aumento maior do que o meu. Sem justificativa. Sem entregas que sustentassem essa diferenciação, tá? Então, não é só uma questão de uma escolha do chefe. Ah, eu escolho quanto que eu vou dar para cada um. Não, se a gente fosse pegar os projetos, as entregas, não tinha justificativa para ter percentual de aumento diferente. Aonde é que tá, então, o problema? Por que que esse homem consegue isso e a mulher não? Eu não falava por mim. Eu não lutava por mim, eu não lutava por um aumento maior. Eu esperava que no final do ano de avaliação de performance, eu fosse reconhecida pelo trabalho que eu desenvolvi. Eu não anunciava minhas expectativas. Homem faz isso. Faz. E homem faz isso muitas vezes brincando. Então, assim, por isso que eu tô falando, a gente não precisa se masculinizar, a gente precisa achar o nosso jeito. Então, onde é que eu tô falhando e com o que eu sou, com a minha essência, qual é o meu caminho? Né? Então, isso pode ser feminino. Isso não precisa ser diferente disso. Então, um exemplo. Um homem, ele começa o ano e ele já começa pro chefe brincando. Fim do ano eu quero 20% de aumento, aí se eu entregar tudo isso? Já é ali uma promessa de meta com recompensa Ele da já brincadeira. tá anunciando qual é a expectativa dele de aumento. E ele vai fazer isso o ano inteiro, com as brincadeiras. Mas o ano inteiro ele tá reforçando qual é a expectativa dele. A mulher ousa fazer esse tipo de brincadeira? Não. E ela vai trabalhar tanto quanto ele, só que ela vai esperar ser reconhecida. E detalhe, ela vai ficar frustrada, Vai. porque o chefe não vai fazer isso, não vai aumentar, só que o chefe nem imagina que ela também queria os 20%. Exatamente. Então tem coisas que a gente pode começar a fazer que são simples, são ajustes pequenininhos que a gente não tá acostumado. Então no começo a gente parece artificial, a gente fica Tem que ir lá dizer, e o meu é 25, que eu vou bater 105% da meta. exatamente, exatamente. Então, ela é competitiva, sou. Por que não? Né? Mas é muito difícil para a mulher fazer É isso. muito difícil. É. Mas é muito difícil quando a gente não tem
a confiança de quem eu sou e por que que eu tô fazendo. Antes da gente entrar para a próxima etapa dessa conversa, só voltando para Bora. o que você falou, de saber quem você é, saber se posicionar, uma coisa que as mulheres estão confundindo muito agora e que eu quero que você deixe mais redondo para que elas fiquem mais claras, que você falou sobre ser executiva, sobre a alfaiataria, e agora tem muita gente fazendo propaganda, fazendo, vem 10 vezes mais sabendo se vestir e tal, que é um dos pontos, mas eu acredito que o principal é o que você falou, é saber a sua essência, é saber o que você quer, é saber se posicionar não como vestimenta, que é um complemento, mas como autoridade. Eu acho que esse é o principal ponto. Eu vou te fazer uma pergunta muito simples, que eu faço toda vez que eu dou esse curso, tá? Tá. Você toma água. Toma. Gi. Eu vou te falar um personagem que vestia terno em todos os programas dele, Tá. e eu quero que você me fale se naquele personagem você imaginaria um CEO. Você falaria assim: "Não, esse cara é um dono de empresa". Didi Mocó. Não, Ele usava terno. verdade. Então não é sobre a roupa, é sobre posicionamento. E uma coisa que eu falo e eu reforço: tudo comunica. A roupa comunica? Sim. É uma parte importante? É. Mas ela é uma de 10. Tem que ticar, né. Ela é uma de 10. Você se vestir é importante, você saber sentar é importante, você saber falar é importante, o tom de voz é importante, como você gesticula é importante, como você organiza os pensamentos é importante, como você olha nos olhos é importante. Então, comunicação, ela não é só sobre a imagem e ela não é só sobre a fala. Então, todos nós temos esse instinto de julgamento. Então, o Didi Mocó jamais seria um CEO. E ele usava terno todos os dias. Então, quantas vezes a gente não cruza com pessoas na rua e aí falam assim: aquele ali é o dono, sei lá, da rede de supermercados mais famosa do Nordeste. Você olha e você fala: aquilo? Que a pessoa tá totalmente desconstruída. A imagem fala muito. Então, ali, sem a gente ter interação nenhuma com a pessoa, a gente já faz um monte de julgamentos que a gente fala: de jeito nenhum. Jamais imaginaria, né. Então faz parte, só que é 1 de 10. Então vamos pensar, tem 10 itens que eu preciso prestar atenção para que eu consiga ter uma presença executiva. Então é a apresentação, é comunicação oral, é a comunicação física, então é você saber ter uma postura corporal segura, é você trabalhar inteligência emocional, é você trabalhar identidade, propósito. E uma coisa que eu falo demais, 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 demais. Qual é o valor que você agrega? Qual é o seu valor? Você como CEO, qual é o teu valor que você sabe que você entrega, que você sabe que você tem, mas que talvez não esteja claro para as outras pessoas? Então isso precisa começar a ser comunicado. E muitas vezes quando isso vem e a clareza vem para você, a segurança ela passa a ser, sabe aquela coisa da paz que excede todo o entendimento? Sim. É isso, porque vem uma confiança e uma segurança em você de tal forma que não te constrange mais. Porque o que acontece com muitas mulheres é ficar constrangida. Ai, põe um terninho, ela já fala: "Ai, meu Deus. Ai, vou fazer exame hoje, né?" É. "Ai, não, tá demais. Ai, tá demais." Aí passa um batom vermelho: "Ai, tá demais." Né, por que essa insegurança? Porque não tem essas coisas todas definidas que suportam, que sustentam o terno, entende? Então eu preciso de todo um trabalho interno que sustente essa roupa aqui, senão a roupa é só a roupa. A hora que a pessoa abrir a boca, a hora que a pessoa estiver num ambiente desse, ela não vai conseguir subir no palco, ela não vai conseguir. Então, o trabalho maior, quando eu faço esse trabalho, eu trabalho com parceiros que fazem essa parte de personal stylist, de identidade visual, guarda-roupa, cor, etc. Essa é a última parte do meu trabalho. É a última. Quando a gente já fez tudo, a gente chega nessa parte que aí a roupa vai traduzir tudo aquilo que foi construído ao longo do caminho.
entende? Fazer do ao contrário funciona? Ajuda muitas vezes, porque te dá um gás, você se sente empoderada, com saltão, com um terno, etc, etc. Mas você pode se sentir impostora, você pode se sentir fake, fingindo. E isso é algo que desestimula. Isso não é algo que a gente quer repetir. Aí na próxima vez que te chamarem para um evento, você vai falar: "Ai não, vou de vestido. Ai não, sei lá, vou de sapato baixo porque hoje eu tô cansada". Mentira, é a gente boicotando a gente mesma, entendeu? Então, existe um estudo, e é muito interessante isso. Existe um estudo antigo já, mas que fizeram um teste de novo lá nos Estados Unidos e continua sendo real. Mulheres que se maquiam para trabalhar, que vão com maquiagem mesmo, em 76%, era 75 para cima, são vistas como mais competentes do que as mulheres que não usam maquiagem. Ele justifica o estudo? Houveram várias hipóteses, mas a que mais, se relacionou com as entrevistas feitas é porque ela passa segurança. Sim. Porque ela passa Cuidado. e ela passa sabe aquela coisa: "Não, eu me banco. Hum. Eu banco usar um batom vermelho. Eu banco saltão. É, Eu não vou me importar com o que os outros falam". Então isso, você vê que ninguém sabia o que elas faziam, ninguém sabia o currículo delas. Uma estava mais maquiada, a outra menos maquiada. A mais maquiada era percebida, por quê? Por conta do recurso interno. O que aquela maquiagem, aquela roupa, aquela postura estava dizendo, né. Então, por isso que é um conjunto. Faz parte? Faz. Começar de trás para frente ajuda? Em alguns casos, se a pessoa estiver preparada já estiver molinha, ajuda. Mas, em geral, se você não tiver alguém te guiando nesse caminho, vai ficar incoerente. E aí vai chegar no final, você vai falar: "Ah, foi uma fase, passou". e não vai manter, né? Não vai manter. Mirela, para quem está nos assistindo e está nesse lugar de eu quero ascender na minha carreira, eu quero, galgar novos cargos, quais conselhos você dá para essa pessoa que quer esse espaço? Eu começaria com autoconhecimento. Então, investir mesmo em autoconhecimento. E autoconhecimento não é ler livro, autoconhecimento não tem a ver só com fazer terapia, né. A parte da terapia, ela é muito importante e vale, mas muitas vezes a terapia ela não consegue ser prática, ela não consegue ser, traduzida rapidamente em ações implementáveis no dia a dia. E falo isso porque sou psicóloga. Então, ajuda demais, mas ela precisa de alguém que a guie justamente naquelas pegadas do sucesso que a gente comentou. Sim. Então pisa aqui agora, né. Autoconhecimento eu acho que é a principal ferramenta e a segunda é a inteligência emocional. Por que inteligência emocional? Porque tem que ter estômago, tem que ter Sim. estômago. E se eu não fui treinada para isso, como é que eu faço? Eu choro no banheiro? Porque todo mundo acha que se a mulher tomar um grito no trabalho, ela vai chorar no banheiro, né. Eu já chorei, não vou mentir, mas eu chorei e aquilo serviu de lição para mim, só Os que homens também choram, tá, gente? choram. Quebrar esse mito. Exatamente, exatamente. E Se eles não choram no banheiro, eles choram escondido, mas ele chora, eles choram. porque eu já vi, tá? É, é. Então assim, eh, a gente precisa desenvolver habilidades que eu tive uma chefe que ela era um barato, e eu era bem novinha, eu estava na minha primeira farmacêutica multinacional. E eu ia para as reuniões e eu acho que a minha cara não tinha botox na hora, eu, na verdade, tô sem botox agora também, mas na época nem existia botox, e as minhas expressões eram assim, tipo, era um outdoor, a pessoa estava lendo todos os meus pensamentos na minha cara. E isso é falta de inteligência emocional. Então se você tá numa reunião, e aquela reunião você fala: "Meu Deus do céu, eu preferia estar, sei lá, tomando sorvete na praia, que desperdício de tempo, que baboseira", porque às vezes você ouve umas baboseiras. Sim, mas eles têm que ser Você blasé, precisa né? e a minha chefe falava que eu tinha que desenvolver a habilidade de fazer cara de esfinge, que é aquela cara, tipo, que não muda. Eu falava: "Gente, eu tenho que botar botox na cara inteira se for assim".
Mas é muito importante isso, a inteligência emocional. Porque muitas vezes, no ambiente masculino do trabalho, porque não adianta, o ambiente é masculino de trabalho, de negócios, vão nos testar, vão colocar a gente a teste. Eu já vi muitos gestores fazendo isso com mulheres que eles viam potencial e eles faziam isso como teste para ver se podia promover ou não. Então eles exprimiam, eles estressavam para ver se ela aguentava ou se ela ruía a corda. E a gente precisa estar preparada para isso, ou para passar pelo teste, ou para colocar limite. Só que para isso eu preciso ter inteligência emocional e autoconhecimento, porque eu preciso saber o que que eu estou fazendo, por que que eu estou fazendo, quem eu sou, qual é o valor que eu adiciono e aonde que eu quero chegar. Se eu não sei essas coisas, eu não sustento, eu não dou conta. Né? Então, eu acho que esses 2 são os principais. O terceiro que eu falaria é agora vamos para uma coisa muito prática, né, vamos pensar quem já está no jogo, quem já está lá, já está jogando, já está no meio do fogo cruzado e precisa de uma dica prática. Primeira coisa, eu vou falar, vai soar engraçado, mas para de trabalhar. Você precisa começar a não só entregar o que você faz, mas entregar adicionando valor. E do que eu tô falando? Não é assim: "Ah, nossa, eu trabalhei a noite inteira, tá aqui o relatório". Não é isso. Não é assim: "Ai, fui buscar meus filhos, não sei o quê, não sei o quê, minha filha ficou doente, fui no hospital, nã mas tá aqui o relatório, te entreguei". Não é sobre isso. Ninguém vai reconhecer, principalmente a mulher, pelo tanto de trabalho que ela faz, pelo esforço que ela faz para conseguir entregar a mesma coisa que o homem. Então ela precisa começar a mudar a comunicação. Então se você tá aí fazendo isso, vamos lá, vamos mudar. Então, a próxima vez vai chegar e vai falar o seguinte: "Tá aqui, consegui fazer o relatório para você, no tempo que você precisava, e esse relatório vai ajudar nisso, nisso, nisso e nisso. Tá aqui. Melhorei essas coisas, eu tenho certeza que você vai conseguir". Não muda o peso quando você ouve uma apresentação e outra apresentação? Então é começar a mudar e adicionar não o esforço, mas o valor. É, porque não você tá querendo que eu te valorize pelo teu esforço, que pra mim o outro é o que vai mudar na minha vida e pra mim tem Exatamente, significado. exatamente. E a gente não faz isso, não é intuitivo. É. É intuitivo? Não é intuitivo. Não é. Porque eu sempre quero valorizar o meu esforço, porque pra isso que é importante pra mim, né. E muitas vezes custou caro. Sim. Teve que botar os filhos para dormir, trabalhou de madrugada, sabe. E quantas mulheres não são mães solteiras, gente? Né, então para ela, o esforço para conseguir entregar a mesma coisa é 2, 3 vezes maior. Só que não existe esse reconhecimento, principalmente no mundo de trabalho, isso não faz a menor diferença. Eles só querem saber, e eles, assim, todos nós, se a gente for dono de empresa, a gente quer saber se vai entrar dinheiro, se não vai, se isso vai me ajudar ou não vai, né. A parte de reconhecer o esforço, ela vem em outro momento, em outra situação, ela vem com um obrigado, ela vem com um reconhecimento de falar assim: "Poxa, eu sei que foi difícil, mas realmente, tudo aquilo que você falou que aquilo lá ia me ajudar, ajudou". Você entende que é diferente? Ele não está relacionado esse reconhecimento que a gente espera tanto que venha em forma de promoção, em forma de reconhecimento de competência, ele vem ligado a outras coisas, Sim. mas não ao contexto profissional, carreira, promoção, né, visibilidade. Então, é começar a se posicionar como executiva, não como profissional. E aí, para eu me posicionar como executiva, eu preciso saber o o valor. Então, eu não preciso saber o meu valor, eu preciso saber o valor das coisas que eu entrego. Então, quando eu for fazer uma apresentação, quando eu for fazer uma negociação, ela precisa vir carregada do valor, né. Então, qual é o diferencial, qual é o valor daquilo, aonde aquilo facilita, né. E isso é promover o próprio trabalho, isso é fazer o marketing pessoal, né. Então é muito diferente do que a gente vê hoje em dia. E tem homens que cometem esse mesmo erro, tá. Isso não é exclusivo das mulheres não. Tem muito homem fazedor, que é o homem formiga, né, que carrega o piano e não é promovido. É, e aí também depois, embora seja minoria, mas acabam ficando ali no mesmo com os mesmos problemas que as mulheres. Mirela, quando a gente vai chegando aqui no final, eu faço um bate
aquele bate-volta de algumas perguntinhas rápidas. E aí eu tenho algumas perguntinhas para fazer para você. A primeira é o que você julga, 2 coisinhas que você acha, assim, que 2 coisas que você fez que talvez tenham sido as viradas de chave da sua vida e que fez você ser a mulher de sucesso que você é hoje. A primeira coisa foi o coaching de carreira que eu fiz, coaching de liderança e carreira. Eu vou te falar que é como se caíssem 2 bloqueios dos meus olhos e como se eu conseguisse começasse a enxergar a partir daquele momento. E ter uma pessoa segurando a minha mão e me mostrando os passos, muitas vezes não dizendo exatamente o passo, mas me conduzindo nessa jornada, fez o processo ficar mais leve e mais rápido, porque eu sozinha talvez eu tivesse conseguido. Sim. Então eu acho que o coaching, me ajudou muito e como é que eu vou trazer isso em uma palavra? Eu tô tentando, tá, espera aí, deixa eu pensar. Eh, Tem que pagar o preço. O que eu tô querendo dizer é assim, eu decidi investir. Eu decidi parar de ficar para trás. Tua decisão. É uma decisão. E aí, assim, às vezes o preço é realmente investir num coaching, que é mais caro. Às vezes é investir em trocar o guarda-roupa. Às vezes é investir em autoconhecimento, fazer uma terapia, pontualmente porque eu precisei aqui ou ali. Ou tem coisas que eu preciso resolver porque o coaching não resolve, né? E ir pra chuva. Mas Porque uma decisão muitas consciente. vezes decisão consciente. É quase que um basta, um chega. E eu acho que todos nós chega uma hora na carreira que a gente tem esse momento de: "Não aguento mais". Tipo, não sei o que eu tô fazendo de errado, mas eu não vejo uma saída. E outra coisa que eu acho que você pediu 2, eu vou falar 3, Pode falar? que é ir pra chuva. Porque muitas vezes a gente quer jogar, mas não vai para o campo. É ir para o campo, não tem que esperar ser chamado. É ir para o jogo, é tomar chuva mesmo, larga o guarda-chuva em casa, vá se molhar, vá pra chuva. Então o que que eu tô querendo dizer com isso? Parar de ter medo do que o outro vai pensar. Ah, o que minhas amigas vão pensar, o que minhas colegas do trabalho vão pensar, o que meu marido vai pensar, o que não sei quem vai pensar, o que que meu chefe não vai gostar, problema é dele. A minha parte eu tenho que fazer bem feita, e por isso que muitas vezes você tá assessorado por alguém, ajuda muito para que você faça aquilo da melhor forma. Agora a reação do outro não te diz respeito, é responsabilidade do outro. O que o outro vai fazer a partir do seu posicionamento é do outro. Só que normalmente a gente se sente responsável. A gente vai para casa: "Ai, não devia ter falado. Ai, ele ficou bravo. Ai, meu Deus. Ai, não sei o quê". É, a gente sempre fica pensando e, às vezes, contendo as nossas ações com medo da reação do outro. Ou do impacto, quantas vezes você deixou de pedir aumento ou você deixou de ser mais ousada no trabalho, porque existia um cenário não muito favorável para a empresa na qual você estava trabalhando. E aí você deixa de pedir. Aí você deixa de pedir e tem outros 20 pedindo e conseguindo. Então é a gente aprender a ir pra chuva e se molhar mesmo, sabe. E pra isso é preciso a inteligência emocional. Para isso é preciso reforçar a identidade. Para você ter a segurança do que você está fazendo, por que você está fazendo, qual é o teu valor. E aí você toma chuva. Preparados. Aí você toma chuva preparado. Você é uma pessoa que lê muito ou não? Não é uma pessoa da leitura? Eu leio bastante. Eu tenho alguns livros que são do meu coração, assim, mas eu sou curiosa. Então, às vezes, eu começo a ler 10, aí você fala: "Terminou algum?". "Não, tô no meio desse", aí eu paro no capítulo aquele, aí eu vou, sabe, assim? Eu faço isso muito. Eu tenho um livro na sala, eu tenho um livro no quarto, aí eu leio um pedaço aqui, um pedaço ali, eu tenho um livro no escritório. Mas se você fosse indicar um livro aqui nessa temática que a gente tá lendo, você teria algum para indicar? Eu gosto, não tem nada a ver com carreira, tá, Tá. mas partindo do pressuposto da característica de quem somos, femininas, mulheres, falando para mulheres, é é é como que é o nome do livro, meu Deus do céu? Da vulnerabilidade. Eh, Preciso pegar. Tá. A gente vai colocar aqui na descrição depois, na edição a gente coloca.
Meu Deus, tá na ponta da língua. Esse que vai vir. A gente coloca na edição. E tem um que eu gosto muito, que é A Boa Sorte. Ele é um livrinho desse tamanhinho, pequenininho. Ele parece uma fábula, só que ele justamente vai falar disso. O que que é sorte? A sorte é o trabalho que aquela pessoa que a gente diz que tem sorte fez e que você não via, e por isso você chama de sorte a hora que ela consegue. Sabe aquela coisa da pessoa tá fazendo academia há 2 anos, de repente ela teve resultado, aí você fala: "Meu Deus, eu vou começar amanhã", porque parece que a pessoa começou há 1 mês e aí já teve resultado. O que que você fez? É, eu entendo isso. É a mesma coisa. Isso, esse livro ele fala muito disso. E aí eu acho que ele tem uma relação direta com essa coisa da gente olhar para as mulheres que conseguiram e falar: "Não, é porque ela é um mil, ou eu não quero ir para a chuva", mas para você ter sorte tem coisas que você precisa fazer. A sorte ela não vem assim. Para você falar assim: "Ah, eu sou uma pessoa de sorte, eu tenho que estar na chuva". Então vamos lá, se eu quero achar um trevo de 4 folhas, eu vou no asfalto? Eu tenho que estar no campo, entendeu? Então, é mais ou menos isso que o livro fala, só que ele fala de um jeito de fábula, mas eu acho ele gostoso e profundo ao mesmo tempo. Uma leitura boa de se fazer. É. Eu gosto desses livros. A Arte de Ser Vulnerável. Lembrei. Vulnerável vai estar aqui na descrição. E, Mirella, no final, eu sempre peço uma frase, vai dar os créditos pro Jojota. Mentira. Lembrei porque- agora. Lembrou? Mentira. É coragem de ser vulnerável. Coragem de ser vulnerável. É, porque tem que ter coragem e a gente pode usar isso a nosso favor, a gente não precisa ficar com medo. Coragem de ser vulnerável, gente. O livro é Coragem de ser Vulnerável. E agora, dando os créditos do que eu vou perguntar agora ao Jojota, porque esse podcast vai ser tão famoso que vai chegar nele, aí ele tem que saber que os créditos é dele. Se tivesse uma única frase que você deixasse para o mundo, que frase seria essa? Meu Deus! Essa eu deixaria para o mundo, porque essa eu acho que tem a ver bastante com o que a gente falou. Seu trabalho precisa de testemunha, E por que essa frase? porque a gente faz e a gente não vende o que faz. A gente não é boa em vender o que faz. E a gente não cria testemunhas. E muitas vezes, quando a gente vê em grandes empresas, mas também em grupos de executivos, existe um comitê decisor. Não é uma pessoa que decide. Normalmente é uma decisão em conjunto. E isso pode ser uma decisão deliberada, formal, vamos promover ou não vamos promover, ou isso pode ser uma decisão nas entrelinhas, achamos ela competente ou não achamos ela competente, chamamos ela para o jogo ou não chamamos ela para o jogo. Sim. Para eu conseguir acessar esse grupo decisor, que existe em qualquer ambiente que a gente vá, eu preciso criar testemunhas. Quem são as testemunhas que você está criando para o seu trabalho que falem por você? Porque o importante, o pulo do gato não sou eu que tenho que ficar falando sobre mim. As pessoas precisam falar. Eu preciso ter quem fale por mim. Sim. Então, eu preciso criar testemunhas. Eu preciso criar conexões que no ambiente de trabalho a gente chama de sponsor, que é aquele cara que leva você para pedir a promoção. Ei, tô aqui, bateu lá no chefe do chefe, tô aqui para pedir a promoção desse fulano aqui. Não é você que bate na porta, entende? Então, o trabalho precisa de testemunha. Então, se eu tivesse que dar um resumo, a dica final, aquela grande dica em uma frase, crie testemunhas do seu trabalho. Muito boa, gostei muito. Mirella, e para quem assistiu o nosso podcast e quer, assim, falar com você, quer entrar em contato, onde te acha nas redes sociais? Me acha no Instagram, então Mirella Tavares, C no final, no LinkedIn também. Então, em ambos os canais, você consegue entrar em contato comigo, tem o meu telefone lá, fiquem à vontade, eu tô aqui para ajudar. E assim, o meu maior prazer na vida é atender mulheres e depois ver essas mulheres voando e assim, crescendo loucamente e multiplicando, porque isso é que eu acho que é o mais poderoso.
Pois é, vou deixar as redes sociais dela aqui na descrição e agora tá morando em João Pessoa. Ah, Agora, agora residência física em agora João DDD 83. Oficialmente DDD 83. Quero te agradecer pela disponibilidade de tempo. Esse tema realmente era um tema que eu precisava trazer aqui e um tema muito gostoso de falar. Eu acredito que vai ajudar muitas mulheres aí empoderadas a ocupar espaços em cadeiras que precisam ser ocupadas. Exatamente. Eu me senti, assim, muito feliz de ser convidada para falar sobre esse tema. Tô disponível para quando você precisar. Quer aprofundar, quer deixar mais prático, quer falar sobre um caso real, de repente, que alguém mandar para você, uma situação para a gente desvendar. Sim. Isso, para mim, assim, é o meu maior prazer. Então, se você estiver passando por alguma coisa, quiser mandar, Jéssica Olha está aqui. isso! Mande o seu caso para Jéssica, que a gente vai trazer, a gente vai discutir e a gente te ajuda. Tá vendo? Olha, já então se você está nos ouvindo, ficou quer aí uma ajuda, já escreve aqui na descrição que a gente vai juntas poder aí te ajudar e vai ser muito bom, porque o podcast ele serve para isso. E se você assistiu até o final, não se esquece de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar, porque esse podcast tem o objetivo de ajudar não só mulheres, mas todos os empreendedores que estão aí em início de jornada ou meio de jornada, que quer ter a sua vida transformada através do empreendedorismo. Afinal, empreender muda tudo, né? E também não esquece de me seguir também lá nas minhas redes sociais, @Jéssica V. Souza. E se você está vindo aqui para João Pessoa e quer transformar a sua casa ou construir sua loja, enfim, vai falar com a Realize, que é a minha empresa de arquitetura e engenharia. Nós fazemos o projeto de execução final. Também vou deixar aqui na descrição. E se você está precisando também fazer aí todo o marketing da sua empresa ou marca pessoal, também fala com minha agência de comunicação. @K2X também vai estar aqui na descrição. E até o próximo podcast. Tchau. Obrigada, Mirella, mais uma vez. Obrigada a você.